Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco nesta manhã. E eu estou aqui no momento pastoral desse dia para entregar ao seu coração uma reflexão pastoral um pouco mais longa daquilo que eu tenho vos entregado toda semana e todos os dias. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Bíblia muito conhecido. Está no livro do Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 18. E eu quero ler com você. Está escrito assim: E seus irmãos também foram e caíram diante da sua face, e disseram: Eis que somos teus servos. E José lhe disse: Não temas, pois estaria eu no lugar de Deus? Versículo 20. Mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer que neste dia salvar a vossa vida e de muita gente. Versículo 21. Por isso, não temas, eis que vos sustentarei, a vós e aos vossos pequenos. E ele confortou e falou com eles bondosamente. O que nós temos presente aqui nesse texto é um José com a alma sarada, um José com o espírito sarado. Todos nós conhecemos a Bíblia e sabemos que a história de José está manifesta em Gênesis capítulo de número 37, e ele vai sofrer alguns períodos, ele vai passar por algumas turbulências na sua vida, no seu ministério, na sua família, e tudo isso cooperou para o bem de José. O que nós temos no texto aqui é os irmãos de José tentando se desculpar com ele após a morte do pai. Eles imaginou que após a morte de Jacó, José iria se reverter e iria pagar o mal com o mal. E não é assim. José foi tratado por Deus, foi sarado por Deus. E agora José apresenta um contexto de vida da qual eles não conheciam. José não é o mesmo jovem com 17 anos que aparece em Gênesis 37. José tem uma vida mudada e transformada por Deus. Existem pelo menos 4 passos que José usou para ter a alma sarada, ou que Deus utilizou-se para sarar a alma de José. E eu gostaria de compartilhar com você hoje esses 4 passos para ter uma alma sarada. E talvez esta palavra pastoral está chegando para alguém que está vindo de grandes conflitos dentro da família, em casa, no dia a dia. Talvez você está sendo assolado por problemas que você nunca imaginou passar. Essas coisas simples têm te trazido uma tristeza tão grande, uma depressão tão profunda, e você não sabe como sair dessa situação. Mas ouça a palavra que eu tenho para o teu coração nesta manhã. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender que o Senhor está falando contigo. O primeiro passo que eu vejo aqui dentro desse texto para que José pudesse vencer toda a crise existencial do seu tempo e conseguiu suportar toda aquela pressão que ele estava vindo, o primeiro passo que José usa para ter a alma sarada, José não deixou os problemas da vida mudar quem ele era. Se nós percebermos o texto, nós vamos ver que em todo momento, quando José chega no Egito, José é a mesma pessoa. Ele continua sonhando, ele continua projetando. Então o problema da família, o problema que ele passou, não mudou quem ele é. E quantas das vezes os problemas da casa, os problemas do dia a dia afetam nossas vidas e esses problemas mudam nossas características. Eles mudam a nossa personalidade, a nossa identidade. Quer ver só? A Bíblia vai registrar no livro de Juízes que Jefté, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Alguém um dia chegou para Jefté e disse assim para ele: olha, você não pode herdar conosco porque você é filho de uma prostituta. A Bíblia diz que quando Jefté soube dessa notícia, ele vai fugir para uma região chamada de Tobi. E quando ele vai para aquela região, ele se aglomera com outras pessoas. E a Bíblia vai dizer que eram marginais. Então, Jefté, após ouvir uma notícia que ele não poderia herdar com os irmãos, e alguém jogou no rosto de Jefté o seu passado, dizendo para ele: você é filho de uma prostituta, ele pega e sai do seu convívio que estava, sai da sua zona de conforto, onde era sua casa, sua família, e vai viver longe. E aquela situação mudou o caráter de Jefté. Tanto é que depois eles vão voltar atrás dele para que ele pudesse guerrear na frente de Israel. Ou seja, não deixe que o problema mude quem você é. Não mude por causa das pessoas, por causa dos problemas, por causa das crises. Isso não pode afetar o teu coração. O primeiro passo que José se utiliza disso, José não deixa que com as questões da vida influenciarem quem ele é.
O segundo passo que eu vejo na vida de José aqui para a nossa meditação é que o texto vai nos dizer que José, ele não ficou remoendo aquilo que ele passou. Nenhum momento você vai ver José jogando no rosto dos seus irmãos aquilo que os seus irmãos lhe fizeram. Mas ele mantém calmo o foco e ele entende que ele estava num processo de Deus. Então ele não ficou preso no passado, ele não ficou preso naquela situação. Você precisa entender que quanto mais você ficar remoendo aquilo que fizeram para você, aquelas palavras malditas que um dia entrou dentro do teu coração, palavras estas que foram talvez ditas pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém da sua igreja ou por alguém da família, e essas palavras entraram no teu coração, fecharam a tua mente e você nunca mais foi a mesma e toda vez você fica remoendo. Eu quero lhe dizer que você está virando um escravo das palavras e não é esse o propósito de Deus. José não ficou remoendo aquilo que passou, ele conseguiu administrar, ele conseguiu absorver as palavras que os seus irmãos haviam dito, o fato dele ser vendido pelos seus irmãos, e ele consegue levantar a sua cabeça, ele não ficou preso no passado. Não fique remoendo aquilo que passou, se liberte disso, se desprenda disso, isso não está te fazendo bem, isso está influenciando na educação dos seus filhos, na educação, no comportamento com você, com a sua casa. Você precisa entender isso, não se prenda. O terceiro passo que José vai se utilizar para ter uma alma sarada, o texto vai nos dizer que ele usa as bênçãos de Deus a favor dele. Porque quando seus irmãos chegaram na casa, ele já era governador. E ele agora disse para os seus irmãos: assentai-vos comigo aqui à mesa e comei comigo. Ele vai compartilhar da mesa, e mesa fala de aliança. José tinha todo motivo do mundo para dispensar os seus irmãos com fome. José tinha todo o motivo do mundo para olhar para os seus irmãos e dizer: vai embora. Mas ele se utilizou das bênçãos de Deus para abençoar outras vidas também. E aqui eu deixo uma palavra para o teu coração: não use as bênçãos de Deus para ser vingativo. Deus não se agrada de vingança. A vingança não provém do homem, a vingança ela vem de Deus. E no momento certo Deus vai agir. Não adianta você fazer nada com suas mãos. Se José estivesse pensando no lado humano, José pagaria o mal com o mal. Mas olha que versículo tremendo, versículo de número 20 que nós lemos. José está dizendo assim: vocês tentaram fazer o mal para mim, porém Deus transformou esse mal em bênção ao meu favor. E ele não vai usar a bênção de Deus para afrontar ninguém, para machucar ninguém. Pare com isso. Para de dar indireta nas redes sociais. Para de ficar jogando no status para que alguém veja as condições que agora você está. Você não deve ficar se justificando. Não gaste saliva com quem não tem nada para te recompensar. José não usou as bênçãos de Deus para agredir os seus irmãos no sentido de mau comportamento, mas ele teve calma. Ele administrou toda a situação e ele foi bênção na vida dos seus irmãos. E o quarto passo para que José pudesse ter uma alma sarada, eu não posso deixar de falar desse passo, é o passo do perdão. Talvez o maior de todos, porque José passou-se mais de 20 anos sem ver os seus irmãos. Ele chora, mas ele não tem nenhum tipo de mágoa no coração dos seus irmãos. Ele conseguiu perdoar, ele conseguiu gerenciar todo aquele problema e perdoou os seus irmãos. Perdoe, você deve liberar o perdão. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão vindo de abuso sexual. Estou falando com pessoas aqui que estão vindo de agressão, pessoas que vêm de abandono da família, e tudo isso tem gerado um trauma tão grande em você. Satanás é covarde, ele se utilizou dessa brecha para te oprimir. Eu quero lhe dizer aqui que o Senhor tem uma obra linda para fazer na tua vida, Ele te ama, então libere o perdão. José consegue administrar bem a situação, ele diz assim para os seus irmãos: fiquem em paz, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar dos vossos filhos. Irmãos, só quem tem alma sarada é capaz de cuidar de outro. Quem está ferido, quem está machucado, não tem condições de cuidar de ninguém. Então guarda esta palavra profética para o teu coração. Não queira cuidar de alguém se você também não está sarado. Você precisa estar sarado, sarado com a alma, sarada com o espírito. Então depois que você estiver bem, depois que você estiver sarado, regenerado, o Senhor lhe dará graça diante de todos os problemas e eu tenho certeza que você não vai ser escravo do seu passado. Amém? Você recebe esta palavra no nome de Jesus
E se você recebe esta palavra, eu convido você a compartilhar esse aconselhamento pastoral com outros amigos, amigas também. Compartilhe o máximo que você puder. Se inscreva no nosso canal também para fortalecer esse canal e eu tenho certeza que o Senhor continuará nos dando graça para abençoar a tua vida todas as manhãs com uma palavra pastoral. Esse é o Momento Pastoral com o evangelista Newton Luiz. Lembre-se disso, você faz parte dos planos de Deus.